A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos à lição número 4 da revista Conectar, a revista dos jovens, da editora Betel. O nosso tema é o Templo do Espírito Santo, vivendo com saúde e em santidade. Eu coloquei essa imagem, que é do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, que envolve a questão do humanismo. E por que eu coloquei? Porque para o mundo existe uma preocupação com o equilíbrio, né, do corpo, do espírito. E se o mundo se preocupa com isso, eles não se preocupam com isso necessariamente pela essência deles, né? Pela essência de uma essência genuinamente espiritual, mas uma essência humanista, centralizada, antropocêntrica, né? Ou o homem está no centro. Mas por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo para mostrar um algo a mais com relação a esse tema, mas também para colocar que nós, os crentes, devemos nos preocupar com isso, né? Com essa questão do corpo. É, só uma rápida introdução sobre isso, tá? O homem vitruviano envolve o que um arquiteto romano chamado Vitrúvio dizia que os templos deveriam ser construídos sobre a proporção humana, porque para ele essa proporção ela é perfeita. Então, Leonardo da Vinci fez este desenho e dentro desse desenho envolve o homem perfeito, onde o círculo em volta do homem é o céu, ou seja, o espiritual, e o quadrado é a terra, então a vida material. Com isso, o homem está dentro desse centro e ele está dentro de proporções geométricas perfeitas que se encaixam exatamente entre a questão do céu, do espiritual, e a questão terrena, do material. Com isso, há um equilíbrio. Isso é a visão humanista antropocêntrica de Leonardo da Vinci, que traz isso à tona nesse desenho, na ideia de Vitrúvio, lá atrás, na Roma, ok? Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse equilíbrio, né, do corpo, sobre a questão do cuidado, da mordomia deste corpo, mas dentro do aspecto espiritual, alma e corpo. Dessa forma, a gente avança e a gente vem para a ausência de vícios, não equivale à presença de saúde. Muitos crentes pensam o seguinte: não, eu não bebo, eu não fumo, então eu não vou ter nenhuma doença, eu sou uma pessoa que só o fato de não fazer isso já vou ter saúde plena. E não é bem assim, vai muito além disso. E isso já é importante, mas não é somente isso. Então, nós temos, de um lado, a ausência de vícios. Muitos cristãos acreditam que, por não terem vícios destrutivos, não cumpre o seu dever com o corpo físico. Alguns não bebem, não fumam, mas comem muito açúcar, comem muita gordura, não tem uma vida regrada, não dorme, não faz atividade física. Então, isso não adianta de nada. Somente troca uma coisa pela outra. E aí, do outro lado, nós vamos ter o seguinte, a negligência, que é sobre o que nós estamos falando, a negligência da saúde. Um estilo de vida desequilibrado compromete a morada do Espírito Santo. Fatores silenciosos, que ameaçam a nossa capacidade de servir. Como? Alimentação inadequada, né, o sedentarismo, o excesso de tempo em telas, isso é uma causa que leva a outras causas, né? O excesso de tempo de tela, a psicologia e a psiquiatria já coloca que é um problema de saúde, que acarreta outros problemas, porque com excesso de tela vai ter a ansiedade, aumenta a ansiedade no ser humano. Logo, a alimentação, ele vai se alimentar de uma forma inadequada, vai envolver também o sedentarismo, né? Vai ficar parado, simplesmente preso a telas, e também o excesso de tela traz uma má qualidade do sono. Então, todos esses fatores juntos mostra que não é somente aquele que bebe, que fuma, que vai ter doenças, né, complicadas,
mas existem esses fatores que envolvem tanto a vida dos ímpios como a vida dos crentes. O que está sujeito a todos os homens, ao ímpio, aos santos, tudo isso, se não tivermos cuidado, nós cairemos nessa, ok? Avançando, nós temos uma questão, o epicentro da promessa, o epicentro da presença, compreendendo os naus, né? E aqui nós vamos ter uma questão, ó, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o corpo é um templo, ele tem que ser cuidado, deve haver uma mordomia sobre isso. E com isso, vêm algumas questões, e eu quero que você primeiramente vá lá embaixo, ó, quando o apóstolo Paulo chama o corpo de templo, ele não usa um termo genérico, ele utiliza a palavra grega naos, o santuário interno, o exato local onde Deus se fazia presente na adoração. O seu corpo é o epicentro sagrado, e com isso envolve a questão lá do tabernáculo, do templo, né? Nós temos o pátio, a área comum, o corpo, aquilo que é visível a todos, né? Então, dentro dessa questão do santuário, então eu tenho o pátio do templo, nesse caso, fazendo uma analogia para o nosso corpo. E aí vem a outra questão, ó, o lugar santo. O lugar santo já envolve uma outra questão. O lugar santo já envolve a alma, né? Então é aquele lugar mais reservado, mas ele vai aparecer nos nossos temperamentos, nas nossas relações, isso vai aparecer. E o naus, né, o santo dos santos, né, o espírito. Então, esse espírito vivo, vivificado, ele gera vida, ele mostra, ele vai trazer toda uma consequência positiva ou negativa sobre a alma e sobre o espírito. Então, o espírito, lá o santo dos santos, a alma, o santo lugar, e o pátio, o corpo, aquilo que é visto, a área comum. Dessa forma, se o nosso corpo é templo, como o apóstolo Paulo colocou, como a Bíblia Sagrada coloca, então envolve esses três aspectos, e esses três aspectos são importantes. É tanto que a Bíblia sempre vai retratar isso de que forma? Espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. Então, isso é importante nós lembrarmos. Avançando, nós vamos para o mapa lexal. Quando nós falamos de mapa lexal, nós estamos falando de palavras, tá? Porque a lição vai trazer várias palavras do grego, do hebraico. Então, lexical envolve a questão de palavras. Então, o mapa lexal da vida humana. A primeira palavra aí que a lição vai trazer é a questão do soma, né? Lá em 1 Coríntios 15, 44, essa palavra é uma palavra grega e ela significa o quê? O corpo natural e físico. A implicação é o modo como nós relacionamos com a realidade através dos sentidos, o tato, a visão. Então, no soma é aquilo que é o visível, aquilo que está sendo visto. Dessa forma, nós vamos ter a questão da psique. E aí, na psique, é outra palavra grega que significa a alma, a vida terrena, a vida terrena. Então, essa alma, ela vai implicar em quê? Ó, subentende a necessidades naturais, alimentar-se, abrigar-se, relacionar-se, que devem ser equilibradas pela palavra. Então, olha só, na psique, nós vamos ter onde moram as nossas emoções, onde mora nosso temperamento. Se isso estiver desequilibrado, e pode se desequilibrar, ou então pode estar equilibrado, vai envolver algumas questões. Quais são as questões? As necessidades que nós temos. Fica uma pessoa sem se alimentar, ela se irrita, ela vai ficar mal-humorada, né? Fica essa pessoa sem ter um conforto, sem ter um local para ela, onde ela possa dizer que ela tem paz, ou lar. Isso vai afetar a alma, vai afetar a psique. Então, isso é importante nós vermos que o homem tem necessidade. É tanto que, dentro dessas necessidades, esses aspectos é comum a todos os homens, tanto os crentes como os não crentes.
E aí vem a palavra bazar, né? Ou baçar. E essa baçar vem o seguinte, ó, significa a carne material, né? O parentesco, a fraqueza natural humana, ou seja, o físico. E esse bazar, ele vai sim ser afetado, porque a carne, ela não tem vida em si próprio. Se o espírito está ruim, se a alma está triste, logo tudo isso vai afetar a carne. Então, vem a questão do que o salmista coloca, né, que a alma alegre aformoseia o rosto. Então, uma pessoa que está com sua alma, com a sua psique que está feliz, logo isso vai o quê? Reverberar, vai aparecer no rosto da pessoa. Né? E aí vem o sarx. Essa palavra sarx significa natureza humana, caída, que se opõe ao Espírito Santo. Então, nós devemos ter cuidado, porque se a nossa alma, né, se o nosso espírito não está conectado com Deus, logo nós vamos ter uma oposição, uma dualidade. E nessa dualidade, infelizmente, o homem sempre perde. Então, há uma necessidade desse equilíbrio do corpo, da psique, da alma, e aí vem a questão de que tudo isso junto vai afetar de forma positiva ou negativa o baçar, que é a carne. E aí, com isso, nós não podemos ter o conflito, né, que é o sarx. Amém? Avançando, nós vamos ter uma outra questão, diagnosticando o dualismo, o corpo versus a carne. Mortificar a carne não significa maltratar o corpo físico. E aí nós vamos ter o corpo, soma, e a carne, o sax. Então, o sax é o confronto, né? É a dureza. Então, nós vamos ver o seguinte, ó, na definição bíblica, o corpo, o soma, é o seguinte, a dádiva física criada por Deus na terra. Então, é aquilo que Deus colocou, a casca, para que essa alma habite. E aí vem a carne, a natureza caída, inclinações contrárias. Então, essa carne aqui não é o sangue, não é a carne física, mas o sax aqui vem a questão da vontade humana, dentro daquilo que o homem deseja, os desejos, as concupiscências, tudo isso está dentro da sarx. Então, a sarx está sempre lutando para que para que o homem seja tendencioso e busque cada vez mais as questões momentâneas, as questões humanas e, consequentemente, pecaminosas. E aí vem a questão, ó, na natureza. Na natureza, o corpo ele é neutro, ele é um habitáculo do espírito, ou seja, é a morada, é a barraca, é onde essa alma mora, o espírito está contido. E a sarx aqui, ó, inimiga do espírito. Então, há essa questão, ó, duas naturezas, uma natureza espírito e uma natureza carnal. Com isso, nós vamos ter o quê? A dualidade. E a ação humana requerida no corpo, cuidar, nutrir, consagrar como sacrifício vivo. Romanos 12, 1. E na sarx, na carne, mortificar, subjugar vontades, rejeitar paixões mundanas. É aí que entra a luta. Porque tanto cuidando do corpo, com as questões da saúde, todas essas questões que envolvem o cuidado sanitário do corpo, e a questão das vontades, da vontade humana, essa vontade ela tem que ser mortificada, e com isso há uma dualidade, uma luta constante. Impossível de vencer? Não. Com a palavra, com o Espírito Santo é possível vencer. E aí vem o equívoco comum. Pessoas que negligenciam a saúde em nome da espiritualidade. Alguns dizem assim, não, eu não vou fazer nada, porque se eu for fazer uma caminhada, isso é vaidade. Se eu frequentar uma academia, é vaidade. Não, não vou fazer isso, porque eu sou espiritual e logo Deus vai cuidar de mim. Não é essa a proposta. Isso não é bíblico, isso é até antibíblico. Então, essa religiosidade, esse legalismo todo não é tão sério. Nós não estamos falando de mau exemplo, tá? Tem gente também que exagera, que está lá na academia, mas ele não está
com a questão de cuidar da saúde, ele está cuidando da estética, que ele quer, ele está alimentando o quê? Uma vaidade. Ele está alimentando o quê? O desejo do outro sobre o seu corpo. E aí é bem complicado isso aí. Há uma necessidade do equilíbrio. Quais são as nossas intenções? Então, o crente ele tem que pensar sobre isso. E aí vem na carne aí, ó, no equívoco comum, achar que punir o corpo físico expia o pecado. Tem gente que pensa porque a carne está sofrendo, vai jejuar, isso vai expiar pecado, vai trazer santidade. Não, isso pode, mas nós não somos como os ímpios, como aqueles que estão lá, ó, lá na Índia, em outros países que se flagelam, cortam o corpo, fazem uma série de coisas. Tem uns que nem tomam banho, porque diz que tomar banho é uma afronta contra o corpo, contra o espírito. Então, nós não somos destes, nós somos daqueles que são aciados, daqueles que são equilibrados. Amém? Seguindo, nós vamos ter uma engrenagem. E essa engrenagem é a engrenagem da mordomia do corpo. O compromisso com o autocuidado reconhece que a vida física é uma dádiva a ser administrada. Uma vida saudável hoje garante uma velhice plena amanhã. Então, essa engrenagem, ó, que envolve o espiritual, o físico e o emocional, ela trabalham para quê? Para que o homem, enquanto aqui na Terra, tenha uma vida longínqua. Então, nós vamos ter a questão aqui, ó, do espírito, manter a vitalidade através da oração, leitura da Bíblia, comunhão constante com Deus e com os irmãos. Isso aqui é importante, porque é o primeiro aspecto espiritual. Lembra que é de dentro para fora. O espiritual, manter essa rotina, manter essa disciplina da oração, da leitura bíblica, da comunhão, do congregar, tudo isso é importante. E o físico, ó, adotar hábitos saudáveis, exercício, descanso e higiene. Evitar práticas nocivas. Então, aquele que não cuida do corpo, está destruindo esse corpo. E esse corpo, quem criou? É Deus. Então, se Deus criou e ele diz que isso é muito bom, logo nós temos uma obrigação de cuidar disso. E aí o emocional, buscar o equilíbrio mental, usar a fé para gerenciar o estresse e buscar apoio profissional quando necessário. O aconselhamento pastoral, o aconselhamento da liderança, a terapia, se for necessário, a Bíblia Sagrada, ela tem que estar como prática da nossa vida, porque mediante ela nós conseguimos enxergar com outro prisma a vida, mesmo em dias nebulosos, mesmo em dias de tormenta. Então, isso é importante nós pensarmos sobre, amém? E passar isso para os jovens é essencial. E aí vem outra questão aqui, ó, o protocolo. E esse protocolo é o protocolo físico de hábitos modernos e riscos. Olha só, a causa desse protocolo físico, ó, o descuido, sedentarismo, nós já falamos sobre isso, mais alimentação inadequada, mais excesso de tela, mais a falta de sono, a falta de dormir, a rotina para um descanso. Isso vai trazer um risco. Qual é o risco? Ameaça ao templo. Obesidade, diabetes, pressão alta, distúrbios do sono. Então, olha só que é um caminho, a causa, o risco. E qual é a resposta sobre a questão da mordomia? Cuidar do corpo é vital para manter a saúde em dia e ter disposição física constante para realizar a obra de Deus. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, 4, vai envolver isso, esse cuidado. Então, existe uma causa, existe o risco, mas também existe uma resposta. Sempre dá para recomeçar. Aqueles que não estão fazendo, cuidando ou exercendo esse protocolo, têm uma oportunidade de começar. E amanhã a nossa aula envolve isso, falar sobre isso com os nossos jovens, amém? Avançando, nós vamos ter uma questão aqui, ó, o escudo da cosmovisão bíblica, a proteção emocional e intelectual do santuário. Então, olha, observe o seguinte, e eis o perigo, está na igreja, mas permitir que áreas de sua vida sejam moldadas conforme os princípios do Deus deste século.
A verdadeira conversão dita suas convicções mais profundas sobre a vida, protegendo o templo contra as influências culturais que desvalorizam o corpo. Então, Romanos 12 vai falar exatamente sobre isso, para que nós possamos renovar nossa mente. E essa mente ela será renovada pelo entendimento que a palavra nos traz, né? Uma mente transformada. E quais são os padrões? Quais os princípios do Deus deste século? Padrões sobre o sexo. Então, o mundo pensa de uma forma, nós pensamos de outra. O materialismo, né, a busca pelo dinheiro constante, essa questão de querer ficar rico, sempre não é pecado querer prosperar, mas é pecado viver exclusivamente para isso. E aí as ideologias de morte, né, como o aborto, isso os nossos jovens estão dentro da escola, dentro da faculdade, escutam muito sobre isso, né? As drogas, né? O ataque à família, tudo isso é a forma que tem os princípios deste mundo. Então, nós somos diferentes. Se pensarmos dentro desses princípios mundanos, nós fracassaremos. Portanto, nossa mente é transformada, e transformada pela palavra de Deus. Com isso, nós vamos ter uma questão aqui, ó, a adoração contínua. E essa adoração contínua, ela envolve o seguinte, o ciclo de 24 horas. Na antiga aliança, Deus habitava em templos feitos por mãos humanas. Na nova aliança, ele habita no coração daqueles que o recebem. Atos 17, 24. Você é a casa, você é o culto racional, o cristianismo contínuo. Algumas pessoas pensam o seguinte, ó, o culto elas pensam que o culto é só um momento litúrgico lá na igreja, né? Ou lá no templo físico, no templo de tijolos. O culto não acaba quando você sai da igreja. Então, essa mordomia do corpo, ela envolve um culto contínuo, ó. A habitação do Espírito Santo significa que você tem a presença de Deus 24 horas por dia. Nossa vida diária, nossa vida semanal, nossa vida mensal, nossa vida anual. Tudo isso, ó, no trabalho, no descanso, na alimentação, é um Deus 24 horas por dia. Ó, nós temos esse Deus está conosco 24 horas por dia. Ele habita em nós. Nossa vida diária, no trabalho, no descanso, na alimentação. É um culto ininterrupto. Esse culto não acaba com as bênçãos apostólicas. Esse culto ele é contínuo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita neste templo. E ao habitar nesse templo, nós temos que o adorar, nós temos que o honrar. E honramos de que forma? Cuidando desse corpo, cuidando da mente, cuidando do espírito, cuidando do corpo. Com isso, nós temos uma adoração também. Amém? E essa adoração é contínua. Dessa forma, nós fechamos aqui, ó, e nós vamos fechar com o propósito da arquitetura sagrada. Essa arquitetura sagrada, ela envolve o seguinte, o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, o holocausto significa queima. Aqui nós sacrificamos um sacrifício vivo. Como? Estamos vivos. E como nós vamos agir? Todos os dias agindo em santidade. E isso vai sacrificar o quê? Os sarx, a carne, a vontade, os desejos humanos. E quando isso é sacrificado, logo isso virá de forma agradável. Agradável a quem? A Deus. Agradável também a nós. Então há um equilíbrio. Então vem aqui, ó, a preparação. A união de saúde física com a santidade espiritual nos transforma em instrumentos de justiça e amor prontos para uso. E aí vem a questão, ó, se esse corpo tem que estar preparado, é porque ele tem uma utilidade para isso. E aí vem o seguinte, o testemunho, honrar nosso corpo, reafirma nossa dignidade como criação e testemunha a soberania de Deus para o mundo. A prontidão para o ID. Então, se esse corpo é para ser cuidado, se esse templo é para ser cuidado, é porque existe uma objetividade. Qual é a objetividade? O ID. Somente com a morada, o corpo preservada e a mente, o espírito santificado, podemos cumprir a missão de Jesus com eficácia,
pregando o evangelho por onde formos. Então, esse equilíbrio todo, ele envolve adoração? Envolve, mas ele envolve também um propósito, uma tarefa, uma missão, que é o ID, para mostrar este evangelho. E esse evangelho será mostrado mediante o quê? Nossa vida, nosso testemunho, não somente por palavras, mas também por ações, e essas ações começam dentro de nós. E essas questões também vão aparecer para as pessoas mediante o que elas veem. Deus abençoe, espero que essa síntese possa de alguma forma contribuir para a aula dos irmãos. Que o Espírito Santo use sua vida, que amanhã você possa ser um instrumento dele diante da sua classe e que os nossos jovens saiam mais convictos sobre a questão do cuidado desse corpo, mas também da alma e do espírito. Deus abençoe, meus irmãos. Boa aula a todos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.